Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. A sua agenda foi toda cancelada? Totalmente cancelada, né? Fazíamos alguns eventos sociais aqui na cidade, né? Para empresas. E íamos aos Estados Unidos, né? A tocar em algumas igrejas. Eu quero dividir com você um pouco daquilo que eu fui meditando na palavra. E ela me ensina sobre as estratégias para a vitória. Tu és meu tudo, minha própria vida. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. Mas também estamos em festa, são 21 anos de programa Desafios. E hoje o meu convidado está em Pachuca, no México, o produtor internacional e saxofonista Samuel Lima. Um bate-papo tremendo. No quadro de variedades eu trago uma palavra onde eu vou falar para você sobre 4 estratégias para a vitória. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe com André Leone. Esse quadradinho que você está vendo aí na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal do YouTube. Eu quero convidar você. Se inscreva no nosso canal e você sempre vai receber conteúdos maravilhosos que vão agregar valor na sua vida e na sua família. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. É hora de reunir a família, vamos tomar cuidado sim com o distanciamento social, mas dentro de casa a gente pode assistir um bom programa com muitas histórias de superação e de conquistas para você. Nós voltamos em instantes. É isso aí, fazendo parte das comemorações dos 21 anos do programa Desafios, o nosso saxofonista, produtor, arranjador, direto de Pachuca, no México, Samuel Lima. Que alegria recebê-lo no programa Desafios. Amém, amém, meu querido Eli. Que privilégio poder estar celebrando esse 21º aniversário do Desafios. Eu que estive lá no início, né? A gente já vem de muitos e muitos anos. E quando verdade. você me disse, vou começar um programa de televisão, eu falei, esse cara é mesmo terrível. E foi uma bênção, foi uma bênção. E o bacana é que naquela época o Samuel ainda era oficial da Marinha do Brasil. Exatamente, exatamente. A gente ia muito a Vitória de navio, de submarino, né? Sim. E a gente estava sempre junto, né? Verdade. Mas me conta aí como é que está o México, Samuel. A gente está aqui, né? Cumprindo aí as contingências de isolamento, né? A quarentena. Não temos culto presenciais, tudo aqui pela internet. Alguns óbitos de pessoas queridas aqui da igreja. Mas a gente está confiando que a vitória é nossa. Vamos sair vitorioso disso. É verdade. Quer dizer, então, que o vírus chinês chegou aí também no México. Chegou e a cifra até essa parte do Brasil. Né? Sempre assim, né? Sim, quer dizer que então tem aproximadamente 10 mil óbitos no México.
10 mil óbitos é o que está aqui na diário, né? 10 mil contra 30 mil no Brasil. Todo o México, Samuel, está confinado ou tem regiões que o comércio está liberado? Já tem algumas regiões que já está liberado e outras que fizeram a desobediência civil e nunca fecharam nada. Agora, Samuel, você esperava, na nossa geração, nós testemunharmos e, na verdade, vivemos essa experiência? Olha, realmente eu não esperava, né? A gente passou o ano louvando a Deus, né? Do dia 31 para o dia 1º, com grande expectativa para o ano de 2020, né? E logo em seguida começaram a acontecer esses detalhes, né? Os anúncios dessa pandemia, né? Desse vírus que estava tomando conta do mundo, né? Mas eu creio que à luz da Bíblia, eu penso que são o início dos tempos, né, de dores, né, os tempos, né, de luta que a Bíblia já vem anunciando e que a gente já conhece há muito tempo. Né? E qual o seu sentimento? Você que vem uma vez por ano no Brasil, você sempre faz essa viagem, faz um tour por vários estados, na verdade, para tocar e agora não pode sair do México. Por exemplo, o ano passado, esse mês de junho, eu já tinha mais ou menos delineado, né, onde eu iria. Claro, tem os lugares que são fixos, que eu vou todo ano, né? Por exemplo, a Igreja Desafios em Vitória, né? Ali já é parada obrigatória, né? A gente desce do avião, pega outro e vai para lá. Então, até agora não existe, né? Não existe um posicionamento, né? Não consegui fazer nenhum contato, a gente não sabe se vai poder viajar. Eu tenho compromissos burocráticos a cumprir no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Agora, para o Samuel viver essa experiência dentro de todo esse contexto de pandemia, e você, inclusive, é músico profissional, faz parte, assim, 100% da vida do Samuel, da família, inclusive até do sustento do Samuel. Como que você vai vencer, ou como vocês estão vencendo esse desafio? Tem sido muito difícil, né? Uma vez que a gente fazia concertos, fazia gravações, visitava umas igrejas, né? Eram convidados por muitas igrejas aqui na nossa cidade, na cidade do México, Guadalajara, outras cidades do México, né? A sua agenda foi toda cancelada? Totalmente cancelada, né? Fazíamos alguns eventos sociais aqui na cidade, né? Para empresas, e íamos aos Estados Unidos, né? A tocar em algumas igrejas, e tínhamos já a agenda com bastantes atividades, né? Mas foram todas canceladas. Né? Samuel, onde entra Deus nesse contexto? Porque você deixou a Marinha por amor a Deus, para tocar para Deus, e agora você não se sente desamparado por Deus? Não, de jeito nenhum, né? Eu atendi ao chamado do Senhor, sabia que não seria fácil e que haveria tempos de muitas lutas, de muitas provas, mas é assim mesmo que tem que ser, né? Como o apóstolo Paulo nos ensina, né? Que sei viver em tempos de abundância e em tempos de escassez, né? Então, vamos levando e sabemos que isso vai passar e que vamos seguir cumprindo o nosso ministério e o propósito do nosso Senhor. E mesmo passando essa luta, essa dificuldade, o Samuel transmite para nós uma alegria, uma tranquilidade muito grande. Você atribui isso a esse compromisso que você tem com Deus? Sem dúvida nenhuma, né? Realmente Deus e Jesus faz parte da minha vida, Ele é o meu bem maior, e as suas promessas de que nunca me deixaria órfão e nunca me deixaria mendigar o pão, isso aí me faz, junto com a minha família, né, fazer o nosso trabalho de missionários aqui no México. A música aqui é um pretexto para a gente poder chegar e pregar a palavra. Temos feito isso online e vamos seguir fazendo depois que passar toda essa pandemia.
Samuel, tem muitas pessoas que estão nos assistindo e elas não têm essa alegria que o Samuel está vivendo a mesma situação que a gente aqui no Brasil, no México, mas você transmite gozo, paz. O que ela precisa fazer em casa para ela ter a alegria que o Samuel vive? É exatamente isso. A pessoa, eu aconselho primeiro não ficar assistindo esses noticiários noturnos aí da grande mídia, de preferência. Tem um programa que vai ao ar sábado e depois tem mais 2 reprises chamadas Desafios. Você vai, depois que assistir esse programa, você vai estar com a moral elevada, né? Você vai estar com a autoestima lá em cima. E é exatamente isso. Eu leio a Bíblia, eu canto com a minha família, a gente vive crendo nas promessas do Senhor. E o programa Desafio passa isso para toda a sociedade capixaba. Eu vou falar para você, glória a Deus, hein? Fiquei até emocionado agora aqui. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber este Jesus que o Samuel toca e faz questão de declará-lo como salvador da vida dele? É muito simples, né? Você crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e você será salvo. É o que o programa Desafio está proclamando há 21 anos. Se você não fez isso até hoje, é agora. O seu momento chegou. É agora. Confessa com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor e diga não a essa pandemia. Amém. Meu amigo saxofonista, produtor internacional Samuel Lima, que foi oficial da Marinha, uma alegria recebê-lo aqui na nossa casa, né? 21 anos de festa e uma satisfação muito grande ter você. É um privilégio ali estar falando contigo e, se Deus quiser, lá para o mês de setembro, se essa coisa passar assim o mais rápido possível, em setembro ou outubro a gente vai estar junto aí em Vitória. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Samuel. Forte abraço para toda a família. Sucesso aí em Pachuca, no México, e continue com essa firmeza e com essa convicção, porque eu tenho certeza que a vitória é nossa. Amém, Eli, que Deus abençoe. Parabéns por esses 21 anos de programa Desafio, abençoando todo o estado, o Espírito Santo e a adjacência. Que Deus abençoe. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com um saxofonista, produtor musical internacional e hoje direto da cidade de Pachuca, no México, Samuel Lima. O recado já foi dado. O programa Desafios está em festa e pessoas como Samuel testemunhou como Deus tem nos honrado e tem nos abençoado. Não é qualquer situação ou pandemia que vai nos tirar do foco ou gerar tristeza no nosso coração. Se você deixar, Jesus vai entrar agora e Ele vai te dar uma história diferente para contar. Desafios, volta já. Estratégias para a vitória. Estamos enfrentando esse momento de luta, de guerra, de pandemia. Lutamos contra um adversário que a gente não sabe quem é, a gente não vê. E tem uma passagem da Palavra de Deus muito conhecida, mesmo aquelas pessoas que não frequentam alguma igreja, já ouviram falar sobre Davi e o gigante Golias. E quando você vai no primeiro livro de Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, o filho de Ana, aquela que era estéril, e o próprio Samuel que registrou, ele é um milagre, porque a mãe dele era estéril. E ela se tornou mãe de 7 filhos. E ele registrou a história de Davi. Foi ele quem ungiu Davi como rei de Israel. Mas neste momento, Davi era somente um pastor de ovelhas. E ele vai levar, alimentos e saber notícias, obedecendo a ordem do seu pai. Ele queria saber como estavam os outros 3 filhos, os três filhos mais velhos que estavam na guerra. E havia uma guerra entre os filisteus e Israel.
Você vai no capítulo 17, verso 3, diz que Israel ocupava uma colina, os filisteus ocupavam outra colina, e só havia um vale que separava esses dois povos. E quando nós vamos lendo essa palavra, diz que Golias, por 40 dias, de manhã e à tarde, ele ia afrontar o povo de Israel. Olha, às vezes acontece isso, nós estamos sendo afrontados de manhã, de tarde, e a gente não sabe como resolver o problema. E é por isso que eu quero dividir com você um pouco daquilo que eu fui meditando na palavra, e ela me ensina sobre as estratégias para a vitória. O seu problema tem jeito, isso tudo vai passar. Mas antes de falar da estratégia, uma coisa que vale a pena se eu destacar, para você assim, acalmar o seu coração, relaxar. Olha só, não é todo mundo que vive o mesmo problema. Não é em todo lugar que as pessoas estão morrendo. Seja pelo vírus chinês, seja, sabe, pela chikungunya, pela dengue. Nós precisamos desligar a televisão, sabe, desses telejornais que ficam trazendo, sabe, esse terror na casa das pessoas. Você precisa se desligar também desses portais de notícias que só trazem, sabe, coisas ruins. É caixão, cemitério, é morte, é números de infectados. E você vai nutrindo a sua mente com esse monte de coisa ruim, mas você precisa perguntar, ou se perguntar, melhor dizendo, peraí, onde eu estou? O que está acontecendo? Na minha cidade, quantas pessoas já morreram? Desde o início da pandemia. No caso do Estado do Espírito Santo, em março, não morreu uma pessoa no mês de março do vírus chinês. Mas de homicídio, 144 pessoas registrado. Então a gente precisa acalmar o coração. São 198 países reconhecidos no mundo. Quantos verdadeiramente foram infectados? E, sabe, e nós tomamos conhecimento do número de mortes, de óbitos alarmantes. E aí a gente vem, a Bíblia, ela é o meu livro de regra de fé e de prática, é nela que eu aprendo as estratégias. E esse texto, essa passagem sobre Davi e Golias, o interessante é que Golias parecia mais um dos personagens do filme Os Vingadores. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava uma couraça de bronze de 60 quilos. Caneleiras de bronze e um dardo de bronze, uma lança com a ponta de ferro de 7 quilos e ainda tinha um escudeiro à sua frente. Era esse homem de 2,90 metros, todo paramentado, que afrontava Israel de manhã e de tarde. Um verdadeiro inferno, né? E a Bíblia diz que os soldados de Israel, eles estavam apavorados e com medo. Mas o rei Saul, na verdade, nos ensina algumas coisas muito bacanas nesse episódio. A primeira estratégia que eu quero dividir com você é que a primeira estratégia para a vitória é a paciência. Você precisa ter paciência nesse momento de guerra. Davi escreveu no Salmo 40 assim: esperei com paciência no Senhor, pois ele se inclinou para mim quando ouviu o meu clamor. O que significa paciência? Virtude que faz suportar algo sem perder a calma. Que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, ação maldosa, resignação, faculdade de não desistir facilmente, perseverança, constância. Esse texto nos ensina. Porque 40 dias de manhã e de tarde, esse filisteu de 2,90 metros afrontando todo o exército de Israel. E de repente isso está acontecendo com você. E a primeira estratégia para a vitória, sabe, é a paciência. E o velho apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 12, ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Em segundo lugar, a estratégia para a vitória é a escolha cuidadosa. Veja bem, cuidado significa submetido a rigorosa análise, meditado, pensado, conhecer primeiro antes de delegar. 1 Samuel, capítulo 17, os versos 34 a 36, Davi se apresenta para o rei Saul, apresenta o currículo dele, ou seja, não é porque agora tem um voluntário querendo lutar contra aquele gigante de 2,90 metros que nós vamos, de qualquer maneira, confiar essa responsabilidade simplesmente pelo fato de que ele é um voluntário, uma pessoa que quer guerrear a minha guerra. Espera aí, a gente precisa conhecer bem as pessoas que nós estamos delegando poderes. E foi isso que Saul fez. Sabe, a gente precisa pensar como o rei pensou naquele momento. O exército estava sendo afrontado, humilhado, perseguido, e agora, sabe, tem um guerreiro se oferecendo. Mas é muito importante que a nossa escolha seja cuidadosa antes da gente delegar uma tarefa ou função. Em terceiro lugar, estratégia para a vitória, confiança total em Deus. Olha só, Davi, ele não confiava em si mesmo, ele confiava em Deus. Você pode ler lá nos versos 45 e 46 do capítulo 17 de 1 Samuel, mas eu quero destacar para você o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus quer recompensar você se você o busca. E Davi fez de Deus o seu escudo. E ele disse para esse filisteu de 2,90 metros, você vem contra mim com varas, com paus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje à noite eu vou cortar a sua cabeça, sintetizando as palavras de Davi. Olha, queridos, muitas vezes nós não temos noção do que é a fé de um homem e o que é a fé de uma mulher, o que Deus faz através do ser humano. E foi através do jovem Davi, que não era um dos oficiais daquele exército. Ele foi em obediência ao seu pai para saber notícia dos seus irmãos, como estavam lá, sabe, na guerra. E ele viu quando esse gigante estava afrontando, ele ouviu, sabe, as palavras, e ele se colocou à disposição do rei. Mas ele se colocou, mas ele não confiava nas suas habilidades, nas suas ferramentas, na sua graduação. Ele confiava em Deus, que Deus iria dar vitória, sabe, naquela guerra, naquela batalha, naquela peleja que ele iria enfrentar. E para encerrar, em quarto lugar, a estratégia para a vitória é você usar as ferramentas corretas. Então, depois que o rei estava convencido de que Davi poderia lutar contra os filisteus, o rei oferece, sabe, toda a sua armadura, seu escudo, sua lança. E Davi investiu e tentou andar com aquilo, mas não conseguiu. Então, olha só, você precisa usar as ferramentas que você está acostumado a usar. Numa certa ocasião, eu estava fazendo um aconselhamento para um casal. E o problema era que o marido estava desempregado. A esposa tinha o seu trabalho, tinha o salário dela, mas o problema financeiro estava já quase destruindo aquele relacionamento. E o rapaz não conseguia ganhar dinheiro. E eu perguntei para ele, o que você fazia antes que dava dinheiro, que você sobrevivia? E ele me falou o que era. E eu disse para ele, volta a fazer aquilo que você sabe fazer. E ele voltou, ele me ouviu. Ele voltou a ganhar dinheiro. O casamento dele permaneceu. Já está chegando aí a 20 anos. Estão, sabe, casados, 2 filhos. Mas porque ele voltou a usar as ferramentas corretas,
Volte a fazer aquilo que você sabe fazer. Se você sabe fazer bolo, faça bolo. Não queira, sabe, se tornar um construtor. Use as ferramentas corretas. Tenha humildade. Davi pegou, em outras palavras, um estilingue, 5 pedras na beira do rio, e ele só precisou de uma pedra, confiando em Deus, para derrubar aquele gigante. Correu até o gigante. E com a própria espada do gigante, ele cortou a cabeça do gigante. E aí os soldados de Israel enfrentaram os filisteus e venceram a guerra. Então nós precisamos tomar cuidado, sabe por quê? Muitas vezes nós estamos perdendo as nossas próprias guerras. E simplesmente porque nós nem começamos a lutar. Então, essas 4 estratégias para a vitória: paciência, escolha cuidadosa, confiança em Deus e usar as ferramentas corretas. Que Deus te abençoe. O meu desejo é que você possa sair lá na frente. A nossa luta não é somente pandemia. São muitas outras áreas que nós enfrentamos nossas lutas, mas se você confiar em Deus, se você colocar essas estratégias em prática, Deus vai te dar vitória. Uma das formas ou ferramentas para lidarmos melhor nesse momento de confinamento é a música. E olha esse videoclipe especial que nós escolhemos com muito carinho para você. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar. Com tudo que há em mim, te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida. O ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Estamos encerrando mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Esse quadradinho que você está vendo aí no cantinho da sua tela é um QR Code. Você aponta a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu quero convidá-lo a se inscrever. São muitos conteúdos, matérias internacionais, entrevistas, histórias de superação que vão te ajudar nesse tempo de pandemia. Mas quero fazer um convite agora para a nossa live, toda quinta às 19h30 e no domingo às 19 horas. Você é meu convidado. Olha, eu trago uma palavra especial, música, e no final estou orando por você. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas a oração ela é poderosa e eficaz. E você pode continuar conosco ainda através dos nossos outros endereços eletrônicos e até o próximo programa, se Deus quiser. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.